Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos caminhar mais um pouquinho na história de Elias. A história de Elias está acabando. Agora nós vamos ver aí os eventos que sucederam à sua morte, certo? Não, porque Elias não morreu. Elias não morreu? Não morreu. Elias não enfrentou a morte. Elias foi arrebatado. Sua alma e seu corpo foram arrebatados e estão no céu. Estão com Deus. Como eles estão com Deus lá no céu? Nós não sabemos. Sabemos o que a Bíblia diz. Aí que está. Vocês precisam tomar cuidado. Eu sei que a imaginação de vocês é muito fértil, isso é muito bom, é excelente. Mas quando tratamos com a Bíblia, nós não podemos dar asas à nossa imaginação, tá? Isso é muito importante para não criarmos heresias, inclusive. Criarmos ensinos falsos que a Bíblia nunca disse. O que nós sabemos é que Elias foi arrebatado por meio de um carro de fogo e está no céu. Seu corpo está no céu? Sim, porque o ser humano é composto de corpo e alma. Mas e quem morreu e foi para o céu? Só a sua alma está no céu. O seu corpo está na sepultura, virou pó. Quem morreu lá na época de Elias e era crente, temia a Deus, o corpo provavelmente já se desfez totalmente. Mas como é que é isso lá no céu? Eu não sei, a Bíblia não fala, então nós não podemos dar asas à nossa imaginação. Muito importante isso para outras porções da Bíblia também. Aqui quer dizer ir. Não. Onde a Bíblia para, nós devemos parar. Mais uma dica aí de hermenêutica bíblica para vocês entenderem. Lembram da hermenêutica? Falei sobre hermenêutica com vocês. Palavrinha nova, hermenêutica com H, tá bom? Então, mais uma dica de hermenêutica para vocês aprenderem a ler e entender a Bíblia. Muito importante isso, tá joia? Então fiquem com isso, nós vamos partir aqui. Do mesmo modo como eu fiz no outro vídeo, pause esse vídeo agora e leia os versículos 9 a 14. Pause esse vídeo e leia os versículos 9 a 14, apontando aí o que você achar, os destaques que você achar, alguma dúvida, alguma coisa diferente, aponte aí no texto, que eu vou explicar tudo, mas faça esse exercício de ler o texto, porque esse trecho da vida de Elias é um trecho de difícil entendimento até para mim. Por quê? Porque eu corro o risco de dar asas à minha imaginação, porque o texto não dá várias respostas que eu faço quando eu olho para ele. Mas como assim? Carro de fogo, Elias está no céu, não está? É perigoso, eu não posso dar essas respostas, eu tenho que ficar com essas dúvidas. Vocês, ao longo da sua vida, vão perceber que a Bíblia não dá todas as respostas. Não dá. Deus nos dá tudo o que precisamos para vivermos bem, felizes e piedosamente. Tudo, nos dá tudo. Mas Ele não nos dá todas as respostas, tá? E fiquem tranquilos com isso. Deus cuida de nós. Não é para se descabelar, se desesperar. Como assim? A Bíblia não fala. Não fala. Então, quando a Bíblia não fala um assunto, eu também aceito e me calo. Então, é um texto difícil. Pausa o vídeo, leia, anote as suas dúvidas, o que você achar interessante e a gente vai acompanhar, vai continuar, tá bom? Pausa o vídeo. Vamos retornar aqui, tá bom? Leu, espero que você tenha lido, tá? Vamos acompanhar aqui a explicação dos eventos que aconteceram. São eventos miraculosos. Nós já tivemos um evento miraculoso que foi a abertura do Rio Jordão. Elias tomou o seu manto e feriu as águas, né? Bateu com o seu manto nas águas e o rio abriu. E eles passaram, ele e Eliseu passaram pelo rio seco, sem se molhar. Tá bom? Isso é um evento, é um milagre. Claro que é um milagre. Quem consegue fazer isso hoje? Desse modo, ninguém, tá bom? Versículo 9 de 2 Reis 2. E vocês vão ver a nossa mensagem central, vão notar nesse texto que o crente fiel, o servo, o crente fiel, deve ser imitado. Eliseu tinha uma preocupação aqui.
nesse trecho, que era de imitar, de ser igual, de receber de Elias e ser igual a ele. Tinha essa preocupação. Então a nossa mensagem central é que o crente fiel deve ser imitado. Deve ser imitado na mesma medida em que ele imita a Deus, que ele imita o Senhor Jesus, tá? O crente fiel deve ser imitado. Talvez você tenha alguém aí na sua casa que é um crente fiel, o seu papai, a sua mamãe. Eles devem ser imitados. Você deve agir, pensar, falar como eles. Sim. Talvez você conheça alguém na sua igreja, o seu pastor, algum coleguinha mais velho, ou algum outro irmão da igreja que você olha, essa pessoa ela é honesta, essa pessoa ela fala acerca da palavra de Deus, essa pessoa tem boas palavras, essa pessoa se porta de maneira decente. Eu devo imitar essa pessoa. Você deve imitar essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa dá um bom testemunho e o crente fiel deve ser imitado. Nós vamos ver isso aqui, essa preocupação de Eliseu em receber de Elias e ser como Elias, tá bom? Vejam aí, 9, o que Eliseu vai receber de Elias? Eu vou explicar para vocês, tá? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Então, aquela velha história, estou indo embora, me peça, faça o seu último desejo antes que eu vá embora. E aí o que diz Eliseu? Lembra que eu falei para vocês que Eliseu falou: eu não vou sair do seu lado, então certo como vive o Senhor e como você vive, eu não vou sair do seu lado, mostrando a sua fidelidade, mas ele tinha um interesse. Ele tinha um interesse além disso. E esse interesse está aqui no versículo 10. Ou no versículo 9 ainda. Tá? Esse interesse qual é? Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Olha só, o que significa isso? Ficou um pouco difícil, né? Essa tradução. Não sei qual tradução você tem aí, mas eu vou explicar para você. Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Essa porção dobrada da herança era dada ao primogênito, ao primeiro filho do casal, da família. Então, quando o pai morria e deixava herança para os seus filhos, o primogênito, o filho mais velho, recebia uma porção dobrada, mostrando aí a sua importância, a sua proeminência, ou seja, ele tomaria lugar naquele clã, naquela família, o lugar do seu pai, o lugar do progenitor ali, do chefe da família. O primogênito, o filho, receberia essa porção dobrada da herança. E era herança material, eram os bois, os cavalos, as ovelhas, a terra. Isso tudo era repartido entre os filhos e o primeiro filho recebia essa porção dobrada. Por exemplo, vocês lembram aí quem era o primeiro filho de Jacó? Quem foi o primeiro filho de Jacó? O filho mais velho. Foi? Vocês não sabem, né? Precisa conhecer. Tem 14 filhos de Jacó, mas 12 formaram as tribos. Então foi Rúben. Rúben era o filho mais velho. Rúben recebeu uma porção dobrada, ou deveria receber. Naquela época ainda não havia lei mosaica, mas só para ilustrar para vocês que o filho mais velho receberia, porque ele tomaria o lugar do seu pai. E o que Eliseu está pedindo aqui para Elias? Porção dobrada da herança. Elias não tinha nem onde dormir. Elias viveu na caverna e os corvos o sustentavam. Ele não tinha onde ficar, não tinha casa. Ele andava lá com roupas e um cinto amarrado. Não tinha bens. Que herança é essa que Eliseu se interessava de Elias? Vejam na leitura. Uma porção dobrada do teu espírito. E o que isso significa? Ele queria ser, essa porção dobrada, ele queria ser, tomar o lugar de Elias. Eliseu queria tomar o lugar de Elias como o proeminente profeta do Senhor e queria também ser tão abençoado por meio do poder profético, claro, Deus que realizava,
mas ele queria ser igual a Elias nesse sentido. Então me dê a porção dobrada, vai mostrar que eu sou o seu sucessor, e essa porção dobrada vai me capacitar a realizar os mesmos prodígios, os mesmos sinais que você realiza, Elias. Esse foi o pedido de Eliseu, esse era o interesse de Eliseu. Ele queria mostrar, vejam, lembram que tinha uns 50 lá olhando o que estava acontecendo. Lá, uma distância, tinha 50 profetas olhando o que estava acontecendo. E Eliseu tinha essa preocupação, ele queria ser o sucessor. Ele já era, mas os 50 precisavam olhar para isso e ver isso acontecendo de fato. Senão, esse aí é só um ajudante lá que ficou com ele. E Elias foi embora e o ajudante ficou e ficou por isso mesmo. Não foi isso que aconteceu e Eliseu tinha essa preocupação, tá bom? Segue aí, versículo 10. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Então, Elias reconheceu, o que você está pedindo é algo não é que é algo difícil de acontecer, mas é algo pesado. O que você está pedindo para assumir os meus sapatos, assumir o meu lugar, é muito grave, é muito pesado. Coisa muito dura. Então, é um aviso. Então, como isso vai acontecer? Elias já deu a dica para Eliseu. Como isso vai acontecer? Se você me vir quando eu for tomado, assim se fará. Essa vai ser você vai receber sua porção dobrada do meu espírito. Se você não me vir, se não estiver comigo, não vai acontecer. Aí Eliseu já tinha essa preocupação, eu não vou te deixar. Já mostrou, não vou, até você ser tomado. E é o que aconteceu. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Vamos parar por aqui. Vocês lembram dos momentos em que o fogo apareceu na história de Elias? Vocês lembram? Dois momentos. No Monte Carmelo, o que aconteceu no Monte Carmelo? O fogo desceu e consumiu o altar, mostrando que Deus é superior a Baal, Deus é superior aos ídolos, mostrando ali para todo o povo que estava vendo, inclusive para os profetas de Baal. E um outro lugar em que o fogo participou aí da história de Elias, quando Elias estava lá e os mensageiros do rei Acasias vieram desafiá-lo, e Elias falou, se eu sou o profeta do Senhor, como você está dizendo aí, que desça fogo do céu e consuma vocês. Isso aconteceu. E aí é interessante fazer essa relação do fogo, já que aconteceu esses milagres, o profeta que manda fogo do céu. Poderia ser conhecido assim, se alguém desse um apelido para Elias, seria esse, o profeta que faz descer fogo do céu. Esse mesmo fogo agora, mostrando para todos que estavam ali testemunhando, especialmente os 50 homens e Eliseu, que contaria essa história depois, o fogo que desceu do céu fez Elias subir, mostrando aí a relação do Senhor com o próprio Elias. Então o fogo que desceu do céu e fez conhecido o Deus de Israel é o mesmo fogo que fez Elias subir. Há essa importância, mostrando a conexão entre o Deus de Israel e Elias. Para onde Elias estava indo? Para onde? Quem era o responsável por isso? Era o fogo. Aquele fogo, lembram? Esses símbolos todos da história de Elias. Olha mais um símbolo aqui, o fogo. O mesmo fogo que desceu lá, está levando Elias. Então, o que é esse cavalo de fogo e carro de fogo? É um carro de fogo e um cavalo de fogo. Use a sua imaginação para saber, para tentar entender. Nós não temos nada hoje, imagem que esclareça isso, mas é o que o texto diz, é um carro de fogo, e carro aqui não é o Maré do seu tio, não é a Ferrari, não. É um carro, aqueles carros que eram puxados por cavalos, tá?
E isso aconteceu na história de Elias. E aí, como foi? E Elias subiu ao céu num redemoinho. Num redemoinho. Isso foi um momento, gente, um momento de muito visual na história. Porque havia fogo e havia redemoinho. Esse redemoinho não é só aquela formação, um twister, uma formação de vento, não. Vinha acompanhado por uma tempestade. Então, todo o céu se enegreceu. Vejam aí na imagem, todo o céu enegrecido, todo o céu preto, cinza. Parece que o dia virou noite. Já viram isso? Às vezes no verão acontece isso. Tá lá o maior sol, aí do nada começam a vir as nuvens. Bom, e fica tudo escuro e você olha para o relógio, é 3 horas da tarde, mas parece que é 8. E aí cai aquela chuva. Então, esse redemoinho é isso. É um redemoinho, claro, que subiu ascendente, que levou Elias, mas acompanhado por essa tempestade. Onde isso mais aconteceu na Bíblia? Agora, quero que você abra a sua Bíblia para ver onde Deus se manifestou por meio de um redemoinho, acompanhado de uma tempestade. Isso também vai demonstrar a superioridade de Deus sobre Baal, já que eles iam consultar Baal e Baal era o senhor do tempo. Deus está mostrando aqui mais uma vez, não é nada de Baal, eu sou o senhor do tempo. E aonde isso aconteceu na Bíblia? Onde Deus se manifestou por meio de um redemoinho? Vamos lá, acompanhe comigo, pega a sua Bíblia, vamos abrir, vamos ver quem abre primeiro. Jó 38:1. Jó 38:1. Vamos ver quem abre primeiro, eu ou você? Eu já estou aberto. Mas os próximos a gente vai correr, tá bom? Jó 38:1. Acompanha a leitura aí. Abra na sua Bíblia. Não deixe de abrir na sua Bíblia. Jó 38:1. Depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Se vocês conhecem a história de Jó, Jó ficou muito doente, perdeu toda a sua família, perdeu os seus bens, estava lá com seus amigos. E os seus amigos falaram um monte de besteira para ele, falando que era culpa dele, porque ele estava assim, enfim. E aí Deus vai se manifestar, vai conversar com Jó. De que forma? No meio de um redemoinho, no meio de uma tempestade. Deus vai falar umas verdades para Jó que Jó precisava ouvir. Então, era uma palavra dura que Deus ia manifestar ali para Jó, tá bom? Zacarias 9:14. Vamos lá. Quem não sabe onde fica Zacarias, vai até Mateus e vai voltando. Aí fica mais fácil. Zacarias, porque aí o Malaquias, Zacarias, se você estiver voltando, tá? Então, Zacarias 9:14. Zacarias fica no finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias 9:14. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Mais uma vez, Deus se manifestando aqui por meio da criação, do redemoinho, da tempestade, dos relâmpagos. Isso aqui é um momento de juízo, de ira de Deus. Não é um momento bom, não é um momento agradável de se ver, não, é juízo. Salmo 83, aí volta, vamos lá e cá. Salmo 83, 15. Salmo 83, 15. Vamos ver quem acha primeiro, eu ou você. Salmo 83, se você tiver com Bíblia digital, aí fica fácil, né? O certo é vocês usarem a Bíblia de papel. Não tem nada de errado usar a Bíblia digital, mas a Bíblia de papel você tem um recurso cognitivo. Vou fazer um parênteses aqui. Você tem um recurso cognitivo. Pode perguntar para os seus pais. Você, além de utilizar a sua mão, ter essa preocupação em achar e olhar o texto, você tem ali a memória visual quando você olha para o texto. E no celular você perde isso. Então, por isso que eu recomendo você utilizar a Bíblia de papel, tá? Não é porque eu sou contra a Bíblia digital, não tem nada a ver. Sou a favor de que esse efeito cognitivo visual fique aí na vida de vocês, tá bom? Salmo 83, 15 diz assim: assim persegue-os com a tua
tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Aqui a tradução não é redemoinho, mas tempestade. Olha aqui, também um momento de tensão. Persegue-os com sua tempestade. Está falando aqui dos inimigos, tá? O versículo 13 vai falar, por Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho. Eu não sei se é remoinho ou redemoinho, mas eu acho a ideia é a mesma, de levar embora, de juízo. E Jeremias, por fim, Jeremias. Jeremias é difícil mais achar, hein? Jeremias é um livro grande, Jeremias. Jeremias 23, 19, fica depois de Isaías. Jeremias 23, no versículo 19. Tá difícil de eu virar aqui, então vamos lá. Jeremias 23, 19 diz assim: Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Olha aqui. Esse momento na história aí de Elias pode também se... o fato de Deus ter levado ele por um redemoinho pode trazer a lembrança aos leitores e aos filhos de Israel que Deus se encontra irado com eles, porque eles eram idólatras, porque Israel tinha se entregue à idolatria, adoravam a Baal e não tinham abandonado essas práticas. Então, vejam aqui a relação do texto bíblico, Deus se manifestando como um redemoinho, algo proveniente aí da sua ira, mostrando a sua ira, tá bom? Vamos terminar o texto, terminar aqui o evento. Versículo 12, volte lá para 2 Reis 2, 12. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Isso já expliquei para vocês, é um método de demonstrar a sua tristeza, tá? Rasgar as vestes. É um costume muito comum, não era exclusivo dos judeus, mas demonstrava a sua tristeza decorrente de um evento aí. Então levantou o manto de Elias, que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Então estava lá do outro lado do rio, precisava voltar para a região de Jericó, região onde eles tinham passado. Versículo 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e o outro lado, e Eliseu passou. O que acabou sendo demonstrado para aqueles 50 homens que estavam testemunhando tudo isso, que realmente Eliseu se tornou o sucessor de Elias. E ele iria copiá-lo em tudo, imitá-lo em tudo que ele fez. Eliseu tinha esse desejo, pediu para Elias essa dobrada porção e acabou acontecendo na sua vida. Então, esse último sinal serviu para atestar, realmente, esse homem é o sucessor de Elias. E Deus está com ele, fazendo sinais miraculosos. E Eliseu vai fazer muitos sinais. Muito legal. Alguns diferentes de Elias, alguns bem parecidos. Nós vamos caminhar aí nas próximas lições na vida e no ministério de Eliseu, sucessor de Elias, tá bom? Você já tem aí o desafio para hoje, para essa semana, né? Pode me entregar até sábado da semana que vem, já que no domingo de manhã tem a aula nova. Então até sábado vocês podem me entregar, especialmente o pessoal da Igreja Batista Redenção, que eu estou avaliando, para no final do ano premiar os melhores colocados. O desafio é pegar aquelas quatro cidades ou 4 regiões, né? Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, e ir lá em Josué, capítulo 1 até o capítulo 9, e ver o que aconteceu, fazer a relação. Esses 4 não vale usar Bíblia de referência, não vale buscar no celular, isso não preciso nem dizer, né? Leia o texto. Gilgal apareceu aqui, anota. Jericó apareceu aqui, anota.
Ah, e o que aconteceu? Não precisa não fazer só a referência. O que aconteceu? Se você escrever e me mandar. Pode ser por computador, mas escreve. Ó, aconteceu isso em Jericó. Não adianta, Josué 1,14. Eu quero saber se você leu mesmo, se você entendeu o que aconteceu ali, tá bom? O crente fiel deve ser imitado. Eu quero lembrar a você de um texto que o apóstolo Paulo fala acerca da imitação. Se você abrir a sua Bíblia, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no primeiro versículo, Paulo fala que ele deve ser imitado também. O crente fiel deve ser imitado. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Imite o seu papai e a sua mamãe. Se eles são crentes, são servos fiéis, crentes fiéis, imite-os em tudo. Imite os irmãos da sua igreja, especialmente os irmãos mais velhos. Imite, queira ser como eles. Olhe para eles como exemplo a ser seguido. Imite os seus pastores, na mesma medida em que todos esses imitam o Senhor Jesus. Tá bom? E se você não tem o Senhor Jesus, não consegue nem pensar em imitá-lo, deposite a sua vida aos pés da cruz, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, e aí sim você vai poder imitar esses homens de Deus, ter aí um exemplo visível do que é o poder de Deus na vida de alguém, fazendo agir com retidão, com santidade, agradando a Deus em tudo, assim como Elias agradou e foi arrebatado, não passou pela morte. Existe uma outra pessoa na Bíblia que não passou pela morte por causa de um motivo muito específico. Eu quero terminar com isso. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 5, você vai ver também uma pessoa que não passou pela morte. Essa pessoa foi Enoque. Enoque, no versículo 21 do capítulo 5 de Gênesis, você vai ver por que Enoque foi levado aos céus. Por que Elias foi levado? Porque Elias era especial, Elias andou com Deus, Elias cumpriu o seu chamado e Deus o chamou para si. Da mesma forma como ele fez com Enoque. Versículo 21, Enoque viveu 75 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24, muito importante. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Porque ele andou com Deus. Nós não estamos livres da morte, claro, mas nós devemos andar com Deus, assim como esses homens andaram, e imitá-los, tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma boa semana de leitura e estudo bíblico. Façam atividade, tiver dúvida, me manda aí no WhatsApp ou nos comentários aí. Nos vemos a semana que vem. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.